Olá, Deus abençoe você. Estamos de volta com o programa Você Pode Ser Feliz aqui pela Rede Século XXI. E nós temos uma visita especial hoje, uma visita internacional. Aqui, chique, gente, porque nós temos a presença da igreja no mundo todo e nós temos uma presença especial da igreja aqui, que é da igreja de Moçambique, né? Da nossa igreja lá em Moçambique, a Igreja Católica de Moçambique, que é o Dom Hilário, que é bispo de Quelimane, isso, Moçambique, e o Padre Novaes, isso. Primeiro, sejam muito bem-vindos, viu? Muito obrigado. Sua bênção, a bênção dos dois. Deus abençoe. E que Deus abençoe também. Dom Hilário, o senhor é de Quelimane, Moçambique. Vocês já conheciam a Associação do Senhor Jesus ou é a primeira vez que vieram aqui na Rede Século XXI? Lendo alguma coisa, ou ouvindo falar dos nossos missionários que trabalham lá conosco, acabamos conhecendo um pouco, mas a experiência de estar, ver, conviver, tocar as coisas é diferente. É diferente, né? Assim, nós sabemos que lá existe uma realidade assim, nós falamos o português, graças a Deus que nos aproxima, né? Mas são países com realidades diferentes. Padre, o senhor diria que é o maior, assim, os maiores desafios de Moçambique na evangelização? Bem, bom dia primeiro. Bom dia. Obrigado a todos que nos escutam. Em Moçambique também clama-se evangelização, mas nós estamos longe do povo. Todos nós estamos em volta a isso, procuramos fazer alguma coisa para o bem do povo. É mesmo Deus que nos usa como instrumentos. E nós nada fazemos sem a força dele, sem o ânimo dele. Então o povo clama, o povo quer, o povo sente também Deus no seu dia a dia. E nós estamos ali para fazer alguma coisa. Fazendo o trabalho de evangelização, né? Sim. A gente sabe de muitos, como vocês falaram, muitos missionários que vão, que fazem um trabalho em diversos lugares no mundo, lá também, como aqui também. O Brasil, na verdade, foi evangelizado, né, pela missão e por pessoas que até hoje continuam de muitos outros lugares evangelizando aqui. Nós, quando fazemos esse trabalho de evangelização na igreja, né, não só, porque é claro que a evangelização acontece nas missas, nas celebrações próprias, na liturgia, assim por diante, né? E também com os missionários. O senhor é padre há quanto tempo? Eu sou um padre 1 ano e 3 meses. Ah, o padre mais novinho. Mais novinho, sim. Que bom. Então, bebendo dos inícios do ministério. Da mesma diocese. Mesma né? diocese, é meu bispo. E o senhor está nessa diocese há quanto tempo? Eu estou na diocese de Quelimane há 11 anos. 11 anos já. Depois de trabalhar 5 numa outra diocese, então fui transferido para esta, onde já faço 11 anos. E o que o senhor diria, assim, né, das realidades, também como eu perguntei para o Padre Novaes, das dificuldades, das lutas próprias de evangelização de cada lugar, né? Assim, vendo as realidades no Brasil, vendo as realidades lá também, nós temos situações difíceis, alegrias e tristezas em todos os lugares, né? Quais são os desafios que o senhor considera na evangelização? Eu acredito que o maior desafio é a dissensão da igreja, dissensão dos modos de evangelização e em algum momento, o desencontro dessas forças todas que se colocam na obra da evangelização. E, em certo sentido, até faz pensar que há uma competição. E o evangelho não devia ser por via da competição, devia ser por via da comunhão, da partilha, aquelas coisas que Cristo mais pede, deviam ser esses os canais. Agora, quando entra a competição, às vezes com objetivos não muito claros, então aqui está a maior dificuldade para a obra da evangelização. O senhor falou de algo muito sério, né? A gente ouve Jesus dizendo que sejam um para que o mundo creia. E essa questão da unidade, nós vivemos muito aqui no país, eu acho que em diversas circunstâncias, mas a gente vê acontecer muito no país nos últimos tempos, pelas redes sociais, por exemplo, às vezes até uma discussão mesmo, uma briga, uma discórdia entre cristãos católicos
por causa do jeito de ser igreja, que eu Sim. acho que o senhor está dizendo lá também, então acontece É a mesma coisa. essa briga, às vezes, algumas declaradas, outras não, né, do jeito de ser igreja, e realmente é o testemunho que faz toda a diferença, né? Agora, voltando justamente para a parte boa da história, o que o senhor, padre, diria, assim, nesse primeiro tempo de padre, que tem sido a sua alegria como padre, sua grande alegria nas primícias ainda, né? Primeiro ano que a gente fala as primícias, mas ainda são primícias. Pois é. Agora posso dizer que ainda não me senti desanimado ou frustrado. Não, me sinto cada vez mais motivado. O Senhor faz de mim aquele instrumento e eu cada vez mais vou exercitando, vou vivendo o meu sacerdócio no meio do povo. Sim. Porque não se pode fazer sem o povo. Exatamente. Eu me sinto bem. Eu já disse ao bispo alguns desafios, mas ainda o povo procura ouvir a palavra de Deus nas zonas recônditas, mais longe. Entendi. E também meio de comunicação é um desafio que nós temos, porque não conseguimos até atingir. Exatamente. Mas ali onde estamos, fazemos o que dá para fazer, sempre na graça de Deus, porque é Deus que nos anima. Que bom. E a gente sabe que até mesmo no caminho da igreja, né, no caminho mais de frente da igreja, às vezes a gente, até como padres, como bispo, em alguns momentos a espiritualidade pode fugir um pouco, né, do coração da gente pelas lutas que a gente tem. Que Deus continue conservando esse amor, né, pelas coisas que acontecem quando a gente está com o povo, porque na verdade nada mais é do que isso, né? O amor pelo povo acontecendo. E assim, foi bonito o que o senhor falou, né? Eu estou com o povo, a gente não faz nada sem o povo. Assim nós aprendemos aqui na Rede Século XXI e nós aprendemos em todas as obras de evangelização, em todo o trabalho. E quando a gente fala, não é só a contribuição, mas a colaboração de corpo a corpo. Por mais que a gente alcance, né, pelos meios de comunicação, os momentos que acontecem é porque a proximidade do coração precisa existir, né? Então, a gente tem também os desafios, todos nós, né, em todos os lugares, mas que bonito a gente entender que o mais importante, na verdade, é a presença. Sim. Às vezes a gente não alcança alguns lugares, mas a presença faz toda a diferença. E o senhor, tendo a oportunidade aqui de visitar, né, de conhecer a Rede Século XXI, mas também existem tantos trabalhos de evangelização, a gente vê assim, como a igreja precisa mesmo encontrar sempre caminhos, né, de evangelizar. E nesse sentido, qual tem sido para o senhor a visão dos caminhos que o senhor tem encontrado aqui no Brasil? Com certeza o senhor deve ter visitado também, visto outras experiências. O que tem sido, né, de positivo que tem valido a pena encontrar? Estamos hoje na Rede Século XXI e é uma descoberta daquilo que nos pode ser útil. Exatamente. E aqui vemos que trabalha mais com a televisão, mas se calhar nós ainda não crescemos a essa estatura. Precisaríamos de um trabalho mais da rádio e também das redes sociais, uma Sim. comunicação eficaz nessa área, porque são as áreas que para nós estão neste momento a explodir. Isso. E é aí que nós vamos visitando, ler, ver, para ver se depois entramos em forma de discernimento conjunto. Sim. E podermos ver o que é que podemos fazer em conjunto. Mas com certeza existe muito a ser feito e assim, é uma grande alegria saber que a gente nunca tem, ninguém é tão pobre que não tenha nada a oferecer, como a gente diz, e ninguém é tão rico que não tenha nada a receber. Todos nós sempre crescemos, né, com essas trocas de experiência de evangelização. Sim. Né? Então, assim, nós queremos celebrar mesmo a presença de Deus. É uma alegria muito grande receber vocês aqui, por saber que é uma busca mesmo da gente conseguir alcançar mais. Quando a gente fala, né, hoje, mesmo no Brasil, a gente às vezes, o rádio, né, nós não falamos muito aqui, no caso na TV, mas o rádio continua alcançando lugares que às vezes nem a TV alcança, e as redes sociais alcançam, é inimaginável mesmo, né, o alcance. Então nós estamos todos aprendendo, né, com o trabalho da TV, que sempre tenta se aperfeiçoar, mas também cada um de forma pessoal. Acho que toda a igreja tem aprendido. A gente vê o Papa, né, Francisco, se manifestando. A última jornada
Mundial da Juventude, a gente vê cada vez mais se torna conhecido tudo o que acontece por causa dos meios de comunicação, né? É sobre os telhados mesmo que a gente é chamado a proclamar. E deixa eu aproveitar e perguntar um pouquinho de forma mais pessoal, né? Porque a gente está falando aqui da igreja, tudo. Dom Hilário, o senhor, há quanto tempo o seu sacerdócio, o seu episcopado, sua família, tem irmãos, só para a gente conhecer um pouquinho o senhor? Há 25 anos que sou sacerdote. Então está num ano muito especial. E há 16 que sou bispo. Olha. Então, passo por uma experiência de muita alegria. No meu ministério, somos uma família de 8 pessoas. E nisso resumiu-se toda a nossa vivência e crescimento e tudo. Entendi. A minha irmã mais velha é religiosa. Religiosa também. Então tem havido muito apoio entre nós dois, rezando um pelo outro, naturalmente. Sim. E quando nos encontramos também trocamos Imagina impressões. A alegria, né, de poder partilhar. A minha alegria tem sido, de facto, estar ao serviço de uma igreja que sempre precisa de boa disposição. Sim. E a gente tem que cultivar esse dom também. Mas, acima de tudo, estar com o coração aberto para acolher a missão e realizá-la nas possibilidades que a gente tem, porque não se pode fazer pão sem farinha. Claro. Com cada realidade a gente vai dando os passos possíveis, mas o importante é nunca perder a vontade do desafio, né? Que isso é que faz vocês estarem aqui também, né? Sempre conhecer e nós agradecemos de coração a presença de um bispo entre nós também e do padre. Padre, e o senhor? Como que é família, a idade? Bom, não perguntei a idade do bispo, não precisa dessa parte, mas para ele que é novinho, vamos perguntar. Sim. Eu tenho 31 anos de idade. Este é de ser padre, como padre. Entendi. Sou de uma família humilde. Somos 6 irmãos. Sim, sou o último da casa, o amado. O nome sempre vem lá, o amado. Fala caçula também lá? Sim, não? Caçula. Todos rebuçados vinham para mim e pronto, eu sempre recebia, por causa de ser o caçula. E enfim, mas como Deus escreve a nossa história, então estou a servir a Ele. Saí do povo para a capacitação, para a formação e voltei para o povo, também para servir esse mesmo povo que Deus nos proporciona como irmão, como filho, como tudo. É isso. Imagina a alegria. E assim, quando nós fazemos, né, esse caminho aqui como igreja, vocês tiveram a oportunidade de encontrar o Padre Eduardo? Não, vocês chegaram hoje? Só falamos. Tá, isso. O Padre Eduardo está, né, nas missões, aí ontem foi aniversário dele. Nós celebramos 78 anos do Padre Eduardo ontem. Né? Parabéns. Aqui na Rede Século XXI, agradecendo pelo... Ele, com 78 anos, continua sempre assim, com novos desafios, e novos projetos, e novos desafios. A gente reza sempre muito por ele, né? E assim, eu queria agora pedir, já que o senhor deixasse, primeiro o padre então, né, deixasse uma mensagem especial aqui, aquilo que vocês gostariam de dizer para quem está nos acompanhando, tanto em relação à fé, quanto em relação à nossa, vamos dizer, intercessão pela Igreja de Moçambique, assim como a intercessão de vocês por nós. Uma mensagem de conclusão, né? Começaria por elogiar. O homem tem duas experiências. Aquela que nós ouvimos e aquela que nós vivemos. Nós ouvimos do Brasil, mas esses dias estamos a viver no Brasil e conseguimos perceber o quão o povo é católico, mas também acredita em Deus, se entrega a Deus. E isso fica sempre como marca indelével em nós, mas também uma aprendizagem. Isso também nos vai sempre recarregar as baterias de fé, mas também da experiência a partilhar com o nosso povo lá em Moçambique, em Quelimane. Isso é de elogiar. E acreditamos que a maneira como o Evangelho é anunciado também é de agradecer. Como dizíamos, não temos essas qualidades todas, mas acreditamos que amanhã isso vai sempre crescer
também teremos sempre esse auxílio, essa ajuda, esta presença de uma televisão, de uma rádio, também podemos partilhar e difundir esta palavra de Deus, o Evangelho sempre, em primeiro lugar. Muito obrigado. E o senhor, até eu esqueci de perguntar, qual é não sei, a quantidade de paróquias da diocese, antes do senhor dar a mensagem? A nossa diocese está em franco crescimento. Agora estamos em 26 paróquias. Entendi. Mas a perspectiva é muito positiva. É a segunda maior diocese de Moçambique em número de fiéis. Entendi. E então o desafio é mesmo crescer e acompanhar as comunidades adequadamente. Claro. Eu gostaria que o senhor deixasse então também uma mensagem, né, como pastor na igreja, com a visão de pastoreio também da igreja, para nós e também em relação a essa intercessão, essa unidade que a gente pode fazer no caminho também. Nós estamos hoje no Brasil, por graça de Deus, e é o mesmo Deus que faz que a igreja aqui e lá se encontre. Nós queremos dar o nosso agradecimento a todo o povo brasileiro pelo acolhimento e, de modo particular, aqui na Rede Século XXI, por este dia que estamos aqui a fazer a nossa partilha de fé, mas também um encontro pessoal com todos aqueles que aqui fazem a difusão do Evangelho. Acreditamos que, pelas possibilidades que aqui vemos, se abre cada vez mais o panorama da colaboração que podemos alcançar, as possibilidades de interação e usar os meios de comunicação social para que o Evangelho continue a transformar profundamente as vidas, porque o maior compromisso da pessoa vem quando a sua vida se transforma e encontra sentido no Evangelho. Amém. Eu quero agradecer de coração a presença de vocês, o empenho, o esforço também, porque a gente sabe que é uma viagem longa, todo um caminho feito. Vocês aproveitem também para conhecer não só aquilo que são as coisas da igreja e da fé, mas também sejam bem-vindos, né, ao Brasil, a conhecer o Brasil, embora vocês estão vendo que nós estamos passando por um momento difícil, triste, né? Que o Brasil todo está sentindo por causa da tragédia que acontece numa cidade do estado de Minas Gerais, chamada Brumadinho. A gente conta com as orações de vocês, mas também pede e deseja que vocês tenham uma experiência muito positiva, né? Continue sendo, tanto na igreja, quanto das coisas da igreja, quanto das coisas das belezas, né? Das cidades, enfim. E contem conosco com a nossa oração. E eu peço que você reze, né? Para que realmente, de alguma forma, a gente possa colaborar mesmo para que em todos os lugares cresça a evangelização, em todos os países, em todas as oportunidades. E claro que entendendo, como isso que eu falei, é uma partilha de conhecimento, de experiência, cada um na sua área, na sua experiência própria, né? Então, uma grande alegria, isso é igreja, e que aquilo que o senhor falou no começo possa acontecer sempre mais, que a igreja viva a unidade, porque é a unidade que vai anunciar, a unidade é que vai fazer a diferença do testemunho, assim como o contra-testemunho de desunião na igreja, com tantas mazelas e dificuldades a serem enfrentadas. A desunião não pode ser mais uma, porque essa depende mais ainda de nós e é mais possível, né? Eu vou pedir um favor para o senhor dar a bênção para nós. Nós vamos nos colocar em pé. E eu vou pedir para o senhor dar a bênção para nós, que aproveitar que tem um bispo aqui. Eu pedia que o senhor desse a bênção para nós e para aqueles que estão nos acompanhando. A todos aqueles que nos escutam neste momento e que sintonizam o seu coração, nesta vontade de encontrar a bênção em Deus, o Senhor vos aconselhe e vos abençoe. Ele vos guarde na sua misericórdia e vos mostre a sua felicidade. O Senhor vos conceda o olhar misericordioso e benevolente e vos conceda a prosperidade de saúde, paz e bem. Deus abençoe, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado vocês que nos acompanham, muito obrigado a cada um que está ligadinho. A gente vai para um rápido intervalo, a gente volta já já. Deus abençoe.